nessa noite para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler o versículo número 7. E os irmãos vão repetir. Quando nós lemos, irmãos, e repetimos, a gente aprende melhor. A gente consegue memorizar. Capítulo 1, verso de número 7. Os irmãos vão repetir, ok? Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém. Os irmãos poderem aceitar. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite para aprender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E se os irmãos têm percebido, Deus, Ele tem direcionado a sua igreja, Ele tem impulsionado a sua igreja na busca pelo Espírito Santo. E eu considero o Espírito Santo como condutor da igreja. As palavras do Senhor já dizem que sem mim nada podeis fazer. Então eu acredito, irmão, que se nós não tivermos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não chegamos em lugar nenhum, nós não conquistamos nada, nós não realizamos nada, e nós não veremos nada acontecer sem ao Espírito Santo sendo entronizado, ele sendo manifesto na nossa vida. Então o cristão ele tem que aprender que ele não pode viver sem o Espírito Santo. Por quê? Você não é uma peça aleatória do quebra-cabeça, não. Você é uma das peças fundamentais que esse quebra-cabeça, que esse projeto de Deus não pode faltar. É você. O Espírito Santo ele vê na tua vida um potencial tão grande que você nem imagina. É aquele momento que você olha para você e você se vê como um nada, como alguém que não tem condição, nem fisicamente, nem psicologicamente, de fazer nada. Mas aí você dá uma olhada mais profunda para dentro do seu íntimo e você vê o Espírito Santo que lhe dá a capacidade de você ser alguém. Sim ou não? Porque pela a nossa própria capacidade, pela nossa inteligência, pelo aquilo que a gente sabe, nós não conseguimos alcançar algo que Deus não permita que venha acontecer na nossa vida. Tudo é permissão de Deus e tudo está direcionado por Deus na nossa vida. E nós só vamos ser conduzidos, a nossa vida, ela só vai ser direcionada através do Espírito Santo. Então eu quero tematizar essa noite, esse estudo, a qual nós traremos aqui como um condutor da igreja. Automaticamente você já sabe que você não vai chegar a lugar nenhum se não for através do Espírito Santo. Amém? Hoje nós ouvimos aqui uma palavra que o diácono Flávio nos trouxe a respeito também do Espírito Santo. No que se diz respeito, Paulo, ele falando à sua igreja lá em Éfeso, que a igreja ela precisava ser corroborada, ela precisava ser constituída pelo aquilo que o Espírito Santo ele podia lhe dar.
Nós, igreja, nós somos co-herdeiros das coisas de Deus. E através do Espírito Santo é que a igreja, ela passa a provar das coisas que são como promessas para a sua vida. Ou seja, a Bíblia ela está recheada de promessas em que o crente ele tem que tomar posse. E ele vai se apossar, ele vai vencer, ele vai poder provar dessas coisas através do Espírito Santo. Uma igreja que não é conduzida pelo Espírito Santo é uma igreja fraca. Que no momento da sua caminhada, qualquer momento ela está sujeita a definhar, a cair e muitas vezes ficar prostrada. Mas quando o Espírito Santo ele nos conduz, quando ele rege a nossa vida, quando ele nos direciona, quando ele acha espaço dentro de nosso ser para ser verdadeiramente morada, então ele se apodera da nossa vida de uma forma que a nossa vida já não é mais como o vento que sopra aonde quer, nem as águas do mar. Não. Agora nós somos direcionados, conduzidos por esse Espírito. Paulo escrevendo essa carta a Timóteo, agora essa segunda carta, a gente vê um teor de satisfação da lealdade de Timóteo a Paulo. Ora, Paulo considerava Timóteo como seu filho na fé. Timóteo ele cresceu de uma forma tão extrema que todas as vezes que Paulo direcionava a sua palavra para Timóteo, ele sempre falava de algo que Timóteo já tinha ouvido, ou já tinha vivido ou aprendido. É por isso que nesse mesmo capítulo ele relembra a Timóteo a respeito de coisas que Timóteo já tinha recebido sobre a imposição das suas mãos. E Paulo estava falando literalmente do Espírito Santo. A igreja de hoje, do século a qual nós estamos vivendo, nós podemos considerar que é uma igreja pobre em relação à manifestação do Espírito quanto uma igreja de alguns anos atrás. Mas por que isso? Porque hoje a igreja ela já não é mais, na sua totalidade, conduzida pelo Espírito Santo. Geralmente as igrejas são conduzidas por palavras que acalentam a sua alma e que muitas vezes deixam as pessoas satisfeitas. E quando elas ouçam uma palavra um pouco diferente, uma palavra de mais cobrança, elas não aceitam, porque essa palavra ela vem direta do Espírito Santo para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então a gente vê várias igrejas e vários aspectos de pessoas que já não são mais conduzidas pelo Espírito Santo. Pessoas anêmicas na fé, doentes, fracas na fé, que na sua vida ninguém vê nenhum tipo de ousadia, nenhum tipo de intrepidez, na sua vida ninguém vê nenhum tipo de força para se levantar. E a gente vem a ver a demonstração da condução do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, mas estão mortas, estão sem vidas. Mas isso é só agora? Não, o Senhor já mostrara, já lá em Ezequiel, um vale de ossos secos, ele comparou aqueles ossos com a sua igreja. Precisava que esse tal Espírito Santo ele viesse envolver, manifestar a igreja para que a igreja viesse ter vida. E é isso que está precisando nesses dias atuais a qual nós estamos vivendo. A igreja precisa voltar a viver, irmão. Porque tem pessoas mortas dentro das igrejas. Tem pessoas que estão andando em uma direção em que elas não sabem para onde estão indo. Hoje, se perguntar ou se fazer convite para pessoas que querem um envolvimento com o Espírito Santo, a quantidade é mínima. Nós começamos uma campanha e nós fizemos o primeiro dia, irmão, Deus
fez coisas extraordinárias aqui nesse lugar, que nunca mais Deus tinha feito. Por quê? Por causa do envolvimento da igreja pelo Espírito Santo, por causa da busca. É o que está contido lá no texto de Atos 2. Eles estavam concordamente, significa que eles estavam no mesmo pensamento de buscar o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas que estavam ali. E todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. Então eu venho falar desse Espírito nessa noite como condutor das nossas vidas. Porque é preciso um despertamento, assim como Paulo ele despertou Timóteo sobre aquilo e sobre o poder que existia nas suas mãos. Hoje a igreja ela vem ser despertada a respeito disso. Aqui no verso de número 4, no verso de número 5, Paulo ele fala de algo interessante. Ele diz: Timóteo, traga à memória a fé. A memória, a gente pode fazer uma colocação. Traga à tona a fé não fingida, que em ti existe, em ti há, a qual habitou em primeiro na tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Paulo estava falando das orações, que todas as vezes que ele dava graças a Deus, ele apresentava Timóteo como uma pessoa íntegra, uma pessoa justa e uma pessoa que prezava pelo Espírito Santo na sua vida, como de exemplo a sua mãe e a sua avó. Olha aí. Então eu entendo que nós, irmão, nós como igreja, nós temos que prestar esse exemplo para até mesmo, não só pessoas da nossa família, mas para pessoas que estão lá fora. Que a gente preza pela a manifestação ainda, pela atuação e a santidade do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Paulo ele fala sobre 3 aspectos do Espírito Santo. Se nós fôssemos falar nessa noite, vamos pregar sobre os aspectos do Espírito Santo, não tinha tempo para a gente pregar, porque eles têm vários aspectos, mas ele citou 3. Qual foi? Diga fortaleza, diga poder, amor e moderação. Vamos lembrar: fortaleza, amor e moderação. 3 aspectos do Espírito Santo. Paulo fala aqui. Porque Paulo achou que isso era interessante no momento para Timóteo. Timóteo estava prestes, irmão, a enfrentar falsos mestres que iam, de alguma forma, entrar dentro da igreja e começar a despregar aquilo que Paulo já tinha ensinado a Timóteo. Olha a forma que Paulo ele se direciona para Timóteo. Timóteo, não se esqueça das coisas que tu já foste ensinado, aquilo que eu já te ensinei, aquilo que tu aprendeu. Não deixe essas coisas, não abandona. Porque Timóteo ele estava prestes a ter muitas vezes de exortar, e as pessoas não poderiam, por ele ser um jovem, desprezar a sua exortação, porque a sua exortação era dada pelo Espírito Santo. Porque Timóteo estava prestes a participar das mesmas aflições que o apóstolo Paulo passou, e por isso ele relembra: olha, Timóteo, não se envergonhe desse evangelho, não te envergonhe de mim, nem de Deus, mas sofre as aflições que o evangelho ele vai trazer sobre a tua vida.
E eu acredito, irmão, que ele só poderia sofrer essas aflições se fosse através do Espírito Santo de Deus. O Senhor, irmão, ele foi muito sábio. Quando ele foi assunto aos céus, ele não deixou a sua igreja só, abandonada. A promessa que ele fez de enviar o seu Espírito Santo aconteceu. E esse Espírito Santo, ele está aí com você nessa noite. Ou você não sabia disso? Hoje ele te fez morada do Espírito Santo. Hoje ele vê esse potencial na tua vida de fortaleza, de amor, de moderação. Vamos falar um pouco sobre isso? Quando ele direciona a palavra a Timóteo, no versículo de número 7, que ele diz: porque Deus, Timóteo, ele não te deu um espírito de medo. Ele exortando a Timóteo, para que Timóteo viesse perceber a autoridade que havia na sua vida. Ele não te deu, Timóteo, um espírito de medo, mas ele te deu um espírito de fortaleza. Essa fortaleza aqui, ela está simbolizando na vida de Timóteo os momentos que ele precisaria de força, de autoridade, de autonomia, de intrepidez e de ousadia, para que ele viesse em qualquer momento da sua vida, ele usar da autoridade e da fortaleza de Deus e repreender no nome de Deus tudo aquilo que viesse sobre ele. A primeira coisa. Uma segunda coisa, quando se diz respeito ao Espírito Santo, é que Timóteo teria que ter amor pela obra de Deus. Ele teria que ter amor. O sinônimo de amor, irmão, é o cuidado, é o desejo, é o tratar, é o amar. Então Timóteo, ele precisava tratar isso, porque isso era uma característica exclusiva do Espírito, e ele já tinha isso nas suas mãos. A terceira coisa que nós vemos aqui é a moderação, que está relacionado às atitudes. E quantas vezes, irmãos, nós, eu e você, tendo esse Espírito Santo como condutor da nossa vida, nós tomamos atitudes erradas. Você já pensou nisso? E isso faz parte da moderação, da forma em que você vai se conduzir em alguma situação da sua vida. Isso eu quero dizer para você que a pessoa que você era lá fora, hoje você não pode ser mais. Porque se você continuar da mesma forma, é um sinal que o Espírito Santo, ele não habita na sua vida. Mas aí, pastor, o Espírito Santo usou, rodopiou, deu estrelinha, falou em língua. Mas quando chegar lá, sabe qual é a resposta dele? Para trás de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Mas estava cheio do Espírito Santo. Então é interessante saber que quando a questão é conduzir, quem conduz, irmão, quem conduz aqui um transporte, levanta a mão. Os irmãos que dirigem, que pilotam moto. Se você não conduzir a sua moto, se você não tomar a direção da sua moto, você vai perder o controle e ela vai tomar outra direção, sua moto, seu carro, porque você é o condutor. E é você que está direcionando o seu transporte para onde você está mentalizando chegar. Se você se desviar por um acaso, por uma falta de percepção, por um vacilo, então você vai perder a trajetória. Então a nossa vida é do mesmo jeito. Quem tem que conduzir a nossa vida não somos nós, é o Espírito Santo. E quando a gente deixa o Espírito Santo conduzir a nossa vida, então as pessoas que estão de fora, elas vão dizer: rapaz, a vida do fulano é dirigida de uma forma correta.
A vida do ciclano é de retidão. A vida do Beltrano está completamente correta, está bem direitinho. Então, para você ver a necessidade de nós termos o Espírito Santo como condutor da nossa vida. Muitas vezes o apóstolo Paulo, nessa carta, quando ele dá a sua saudação, ele diz algo interessante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo começa a carta, Paulo já começa a falar do poder de Deus e da autonomia do Espírito Santo sobre a sua vida, da condução de Deus para a sua vida. Olha o que é que ele diz no versículo 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Para o que fui constituído, conduzido, renascido, construído, transformado, levantado, pregador. Assim é em nossas vidas também, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Só, irmão, que a gente vê uma certa fraqueza de Timóteo. E Paulo, vendo a necessidade, ele fala aqui no versículo de número 6, assim: por cujo motivo eu te lembro, Timóteo, que tu desperta o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, Timóteo, ele já tinha capacidade dada pelo Espírito Santo. Só que ele precisava despertar essa capacidade, essa habilidade que ele tinha, que foi lhe dada pela imposição das mãos de Paulo. Ou seja, ele precisava deixar que o Espírito Santo viesse na sua totalidade, conduzir a sua vida de forma que o Espírito Santo queria conduzir. Não é como eu quero, irmão. Jesus de Nazaré. Não é no dia que eu estou afim, não é. Não é no dia que eu marco na minha agenda se dá para mim ir, se não dá. Não é não. É como o Espírito Santo conduzia. Porque o Espírito Santo, ele tem uma certa algumas certas prioridades. Por exemplo, o Espírito Santo, ele é uma necessidade da igreja. Você sabia disso? Uma igreja, diga sim ou não? Sim. Porque uma igreja, ela não consegue se conduzir sem o Espírito Santo, a não ser que ela esteja voltada a outros interesses. Mas uma igreja que está voltada ao interesse do céu, ela tem que ser conduzida pelo Espírito. A igreja, ela não subsiste sem a presença do Espírito Santo. Ela não resiste, irmão, os combates espirituais que vão surgir no decorrer das suas vidas. Você percebe que quando uma igreja, ela inicia, que ela está com outro propósito, com outros interesses, logo, logo ela se acaba. Rapaz, a igrejinha da esquina do seu José se acabou. Porque quem estava conduzindo aquela igreja não era o Espírito Santo, não. Eram as necessidades do homem, os interesses do homem. Então essa igreja se acaba. Sabe por quê? Porque ela não subsiste. Ela não consegue resistir. Foi lido nessa noite que a nossa luta é diferente. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os poderes das trevas que atuam numa região celestial.
Então, uma igreja, ela tem a necessidade do Espírito Santo. O que é que ela tem que fazer? Buscar o Espírito Santo. O pastor levantou uma campanha em busca do Espírito Santo. A igreja tem que estar lotada. Lotada. Em busca do Espírito Santo, não outra coisa. Mas aí, pastor, a minha busca pelo Espírito Santo vai me favorecer o quê? A tudo. Porque essa palavra aqui, ela diz que eu tenho que buscar primeiro o Espírito Santo. E as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. O Espírito Santo, ele nos convence. Escute. O Espírito Santo nos convence a viver um evangelho verdadeiro. Porque tem muita gente vivendo um evangelho falso. E quem são essas pessoas? Aquelas que estão se enganando a si mesmo. E eu, quando falo isso, agora sim eu coloco no geral, generalizo toda classe da igreja. Pastor, obreiro, irmão do círculo de oração, jovem, adolescente, criança, que estão se enganando e sendo enganados. Porque faz as coisas, irmão, pensando que estão fazendo para o homem. Mas tudo que a gente faz aqui, a gente faz para Deus. Olha o que é que o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo. Aqui no verso de número 14. Estou falando de pessoas que se enganam, pensando que estão fazendo tudo para o homem. Mas aonde nós guardamos o nosso verdadeiro depósito, irmão, é no céu. Olha o que o apóstolo Paulo adverte a Timóteo no versículo 14. Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, aonde é que nós estamos juntando o nosso tesouro? Será que é na terra? Ou é no céu? Para onde é que está voltado o nosso coração? Na busca pelo conhecimento do Espírito Santo ou nas coisas terrenas? Então, o verso de número 5, ele faz a gente compreender que o Espírito Santo, ele nos convence a nós viver um evangelho verdadeiro e eficaz. Olha aí. Porque um evangelho verdadeiro e eficaz é aquele que a palavra da tua boca, ela não vai voltar vazia. Ela vai com um propósito. E aquilo que você pronunciou, aquilo que você falou, aquilo que você profetizou, irmão, pode ter certeza, vai acontecer. Aí é um evangelho verdadeiro. O que é que ele disse no verso 5? Trazendo à memória a fé não fingida. A fé não fingida. Em que te há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Aí ele coloca como exemplo 2 mulheres de Deus, que as suas vidas eram conduzidas realmente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também ele exercita a nossa fé. Como? Eu vou dar um exemplo para você. Geralmente, quando nós estamos definhando na fé, ou quando nós estamos à beira do pecado, o Espírito Santo diz para nós: ei, peraí, não faça isso porque está errado. Se nós vamos fazer ou deixar de fazer, aí o problema já é nosso. Né? Se nós vamos permanecer no erro, que é o erro maior, é permanecer no erro. Você sabe que é errado e você continua errando. Aí o problema já é nosso.
mas ele exercita a nossa fé. Versículo número 6. Por cujo motivo te lembro, desperta o dom de Deus, Timóteo, que existe em ti pela imposição das minhas mãos, o apóstolo Paulo dizendo. Então ele exercita a nossa fé. A autoridade, irmão, o poder já está conosco. Aí o Espírito Santo, ele bate naquela tecla, diz: usa o meu poder, usa a minha autoridade. Eu já estou sobre ti já, então usa. É aquele momento que você vai levantar as suas mãos lá dentro da sua casa. E você vai fazer aquela oração com autoridade. E Deus vai começar a mudar a situação. Você crê assim, irmão? Então usa a autoridade que está sobre você, que foi te dado pela imposição das mãos. O verso de número 7, ele fala justamente dessa autonomia que nós temos. Por isso que ele faz aqui a alusão de 3 características: a fortaleza, do amor e da moderação. Aí ele mostra no versículo de número 7 que o Espírito Santo, ele nos dá autonomia, ele nos dá autoridade para a gente exercer a nossa fé. Porque ele nos garante que a gente vai ser forte no momento de fraqueza. Ele diz para nós: olha, digo fraco, eu sou forte. Quando o Senhor falou isso através de Paulo, ele não estava se referindo a outra pessoa, não. Ele estava dizendo que o próprio apóstolo Paulo deveria dizer: eu sou forte, em mim habita a fortaleza. Aí ele diz: de amor e de moderação. Tudo relacionado à autonomia, a atitude que parte de nós para Deus. O Espírito Santo, ele é diversificado. O que é isso? Nele habita algo chamado de variedade. Ele é variado. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala sobre os dons do Espírito, se não me falha a memória. Então a gente vê variedade de dons. Aí eu pergunto para a igreja: cadê o dom? Mas ele é, irmão. E ele pertence a nós, irmão. O Espírito Santo, abra a tua mente, ele é propriedade exclusiva da igreja. Já disse a palavra que aqueles que têm lá fora, aqueles que estão lá fora, não podem ter o Espírito Santo. Você já leu? Os que estão de fora não podem ter o Espírito Santo, só nós. Ele é propriedade exclusiva nossa. Então, ele é, irmão, ele é cheio de, ele é diversificado, ele é variado. E aonde está esses dons espirituais? É uma coisa que nós devemos pensar. Porque esses dons, eles só vão vir à tona a partir do momento que houver um interesse da igreja buscar. Por quê, pastor? Porque está escrito que nós temos que buscar os melhores dons. O Espírito Santo, ele proporciona essa diversidade de dons para a igreja do Senhor. Sim, para ser usado, para que a igreja seja abençoada, para que a igreja seja uma bênção. Então, ele distribui os dons conforme cada um que ele queira e conforme cada porção que ele queira. É por isso que muitas vezes tem uns que são mais usados do que os outros. E aqui a cobrança é também maior do que a dos outros. Só digo uma coisa: quanto mais é dado dessa diversidade de dons, mais vai ser cobrado. Aonde, pastor? Eita glória, olha aí. Aqueles que ele já te deu e tu já enterrou, muito
Esses daí que ele vai cobrar mesmo. Quando ele voltar, a prestação de conta, ele vai ver que um ele deu 1, um ele deu 2, o outro ele deu 5. O que foi que aconteceu? O que ele deu 2 ganhou mais 2. O que ele deu 5 ganhou mais 5, fez 10. O que ele deu 1, enterrou. Quando ele voltou, irmão, ele disse: servo infiel. Eita glória. É o 12. O Espírito Santo, acima de tudo isso, nós olhamos para ele, vemos ele como poder, sim. Só que ele tem sentimento, irmão. E muitas vezes o Espírito Santo se entristece com as nossas atitudes. Porque ele nos faz sobressair tantas guerras espirituais, ele nos dá livramento, ele nos guarda, nos fortalece, nos livra. E a gente muitas vezes continua entristecendo ele. Se você não sabe, até ciúme ele tem de você. Porque o teu corpo pertence a ele. Por que tu está usando o teu corpo para outras coisas? Então o Espírito Santo, ele se preocupa até mesmo com o nosso corpo. Com a forma de vestir. De não precisar de muitas das nossas irmãs completar a saia com a Bíblia. Porque não tem muitas vezes pudor para se vestir. Isso aí está errado, está errado. Mostra onde? Na Bíblia. Então, irmão, o que é que acontece? Ele se preocupa com o nosso corpo e principalmente com a nossa espiritualidade. Porque tem uma coisa que o Espírito Santo ele tem sentido em relação ao sentimento, é saudade. Né? Você sabe aquele que ele disse, né? Que ele fala do jardim. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Aí ele diz: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ele tem saudade. Tem saudade de quando você orava no início da tua fé. De pessoas que buscavam esse relacionamento com ele e que hoje isso aí já não existe mais. Não tem tempo, irmão. Porque o tempo que nós gastamos o dia todo, se não for com o nosso trabalho, se não for com os nossos interesses, se não for com a nossa família, é com o celular. E aí a gente não vai ter tempo para suprir esse sentimento de saudade que o Espírito Santo ele tem na nossa vida. Mas ainda assim o Espírito Santo ele continua sendo esse nosso condutor. Ele nunca vai deixar de ser esse condutor. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós, mas até com gemidos inexprimíveis. Ele chora pelas nossas vidas. Ele chora pelas nossas vidas. Ele tem um aspecto mediador, em que ele vai diante de Deus e intercede pelos nossos próprios erros. Tu sabe aquela história daquele senhor que tinha um vinhateiro? Ele tinha uma plantação de vinha. E aí ele ia e ele nunca achava fruta ali. Aí ele chamou ali o trabalhador dele e disse: olha, corta logo isso aí, porque isso aí não está servindo de nada. Aí o que foi que o agricultor, o que foi que ele disse? Ele disse: não, meu senhor, deixa mais, isso aqui é muito forte. Deixa mais um ano aí para ele dar fruto, fazer alguma coisa, para ele se levantar, para ele entender que a responsabilidade dele é grande. Para
Para ele saber que o lugar que ele senta é onde os príncipes sentam. Deixa ele aí. Deixa passar mais um ano. Então, irmãos, ele continua sendo esse nosso mediador. Ele intercede por nós, porque de uma vez ou outra a gente escorrega. E ele continua intercedendo pelas nossas vidas. Ele não nos abandona. A gente tropeça em palavras, principalmente, em ações. A gente tropeça, mas ele continua ali. Quando você vai fracassando, desistindo, ele vai quase chutando o balde, ele se levanta e lhe dá uma fortaleza. Então o Espírito Santo, ele nos traz capacidade espiritual. Ele concede que a gente venha viver experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes sem nós nem merecer. De repente, acontece algo extraordinário, é algo inexplicável. É sobrenatural. Não sei se você ainda está vivendo algo sobrenatural na sua vida. Essa semana eu passei por um episódio sobrenatural. E Deus me revelou algo muito profundo. E eu passei para a pessoa, né? E eu creio que Deus deu vitória. E é isso que Deus quer fazer na tua vida, irmão. Deus, ele quer te dar essa capacidade, fazer você vivenciar coisas sobrenaturais. É quando você tem que deixar um pouquinho as coisas da terra e você buscar as coisas do céu. É você priorizar as coisas de Deus, colocando-as em primeiro lugar. Aí a sua vida vai ser totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Ele nos faz participar de coisas que jamais foram reveladas pelos homens. Está aqui. O próprio apóstolo Paulo disse que coisas que o homem não viu, que não ouviu, que nem desceu ao coração do homem, são coisas que estão preparadas para a igreja, irmão. Então ele nos faz a gente participar dessas coisas reveladas. E acima de tudo, o Espírito Santo, ele confia a nós a gente guardar esse depósito. A advertência que o apóstolo Paulo deu a Timóteo foi para despertar Timóteo. Timóteo, desperta que tu já tem um dom. Acorda, Timóteo, o tempo está passando. Desperta o dom que há em tu, que há em ti, que foi te dado pela imposição das minhas mãos. Então é isso que tem que acontecer com a igreja hoje. É isso que a igreja tem que viver hoje. É isso que Deus, ele está despertando a igreja para viver. Experiências sobrenaturais. Deus, irmão, ele quer que você traga pessoas para esse lugar e elas saiam totalmente diferente da forma que elas entraram. Deus quer ver pessoas sendo curadas aqui. Deus quer ver pessoas sendo transformadas, pessoas se rendendo a Jesus, pessoas dobrando seu joelho diante do altar e confessando a Cristo como Salvador. É isso que Ele quer, irmão. Ele quer que nós acorde agora domingo que vem, bem cedo, venha consagrar a nossa vida e sair nessas ruas falando que Ele é bom. É isso que Ele quer. Ele quer que nós estejamos preparados para quando um aflito, um endemoniado se colocar diante de nós, na autoridade que Ele nos dá, nós levante as nossas mãos e repreenda em nome de Jesus. Ele quer te entregar os dons, para que quando nós venhamos reunir-se aqui neste lugar, coisas diferentes aconteçam. Tudo isso é Bíblia, tudo isso é palavra de Deus. Então a gente tem que atentar para isso. Se os anjos pudessem, irmão, descia um anjo aqui com a espada desembanhada e desfazia tudo, cortava tudo, mas ele não pode, porque Deus deixou essa responsabilidade sobre a sua igreja. E para isso, Ele nos dá a capacidade.
nos dá capacidade. Ele chama aquele que não sabe de nada. Chama aquele que não vale nada. Aqueles que nem a família dele dava nada por ele. Que dizia, esse aí, o final desse aí é a morte. O que tu quer atrás desse homem ainda? O final dele é a morte. Para quê? Para usar, irmão, com autoridade. Para usar com poder. Para usar com ousadia. Para usar com intrepidez, irmão. Desperta, igreja, os dias estão passando. Nós estamos perdendo a oportunidade de vivenciar um grande avivamento que Deus quer fazer no meio da igreja. Então é por isso que daqui para frente a ordem de Deus vai ser de orar, de consagrar, de ser verdadeiro. Daqui para frente a ordem vai ser de endireitar nossas veredas, de se converter, de criar vergonha na cara, irmão. As palavras daqui para frente vai ser isso, porque você precisa estar fortalecido. Você precisa ser forte. Quando as adversidades vierem, a igreja precisa ser forte. Então, irmãos, vamos atentar para aquilo que Deus ele está nos revelando. Vamos buscar a presença de Deus de uma forma mais forte. Faça, como diz, faça prova de Deus. Tire um momento, porque eu sei que isso não está acontecendo com ninguém. Pessoas, irmãos, passam o dia todo e não pegam nem na Bíblia. Isso não pode acontecer, irmão. Porque nós somos parte de um povo que estamos sendo conduzidos para o céu. Passo o dia todinho sem orar. Eu, quando eu posso, irmão, eu oro de todo jeito, em pé, deitado, andando, correndo, pulando, dando estrelinha, dando mortal para trás, eu oro. Porque eu sei que é difícil, irmão. E eu sei que muitas vezes nem tempo a gente tem. E hoje eu estava fazendo isso, orando ao Senhor. E Senhor, a tua igreja precisa despertar, Pai. Despertar o dom que já existe nela. Que dom é esse, irmão? Diga bem forte, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Já está sobre sua vida, já está sobre você. Quem entendeu o recado de Deus, diga amém. Amém. Vamos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus.